E hoje nós vamos falar sobre a vida e seus mistérios. Boa noite, Dani. Boa noite, doutor. Boa noite quem está aqui com a gente no auditório. Boa noite, pessoal do Instagram, do YouTube. Boa noite especial para minha mãe, Dona Marlene, que está me assistindo hoje. E o tema da live de hoje, sobre os mistérios da vida e um assunto bem intrigante e interessante, que é sobre a matriz ilusória e a matriz original. Qual será dessas duas que você está conectada? E qual será que é boa, qual que é ruim? Coloca aqui para mim a sua opinião, se você está na matriz 1, que é a ilusória, ou na matriz 2, que é a original. Coloca o número 1 ou 2 aqui pra gente, nos comentários. E aí, no decorrer da live, também o doutor vai contar uma história. Se é real ou não, vocês vão ouvir agora os fatos, né, doutor? Para entender e tirar daqui dessa live hoje uma chavinha que vai virar na sua mente e você vai poder aplicar na sua vida essa chave como um código que abre aquilo que você está buscando hoje. Muito bem, Dani, você falou aí, né? Será que você está conectado com a matriz ilusória ou com a matriz original? Antes de começarmos a nossa história, né? Vou contar uma história bem legal para vocês hoje, para vocês compreenderem. Existe realmente, de fato, isso comprovado, existe uma matriz original chamada matriz divina, onde todos nós estamos conectados. Também existe uma matriz ilusória, onde a grande maioria, não são todos, tá? Mais ou menos, no máximo, 90% estão conectados na matriz ilusória. Bastante. É muita coisa, né? E a gente analisando as pessoas e tratando as pessoas no cotidiano nosso aqui no IPTH, a gente comprova a veracidade dessa pesquisa. Existe uma matriz real, uma matriz divina, mas poucos ficam conectados nessa matriz divina. E a matriz ilusória, a sensação, não é a sensação, ela é realmente mais fácil, porque a pessoa não precisa se esforçar, ela não precisa mudar de vida, ela não precisa mudar os padrões mentais, ela vive de qualquer jeito. Tem um ditado aqui no Sul, que de qualquer jeito, como Deus fez a mandioca. A vida não pode ser assim, né, doutor? Não pode ser assim. A vida tem que ser organizada. E é importante dizer que, se nós não fizermos uma análise profunda, nós corremos um sério risco de passarmos a existência inteira correndo atrás da ilusão, achando ilusoriamente que está atrás da realidade. E a história que eu quero contar, eu gostaria muito que todos vocês parassem de fazer o que estão fazendo. Fique aí na frente do seu aparelho, da televisão, ou do seu celular, ou do computador, e preste atenção. A nossa mente, ela trabalha com códigos binários. E quando nós abrimos os códigos binários, é provável, ou assim, deixa eu achar uma outra palavra. Quando nós abrimos os códigos binários, é certo que a solução vem, a luz vem, né? E eu quero compartilhar com vocês a história da Sônia. A Sônia é uma pessoa muito querida, conheci ela já há alguns anos, ela tratou comigo, depois tratei as filhas dela, tratei a família inteira. Então, a história da Sônia, ela vai fazer parte, a história dela, do próximo livro que eu vou lançar. A história dela é assim. A Sônia é uma menina estudiosa, cursou contabilidade, mas nunca atuou como contadora. Passou a juventude inteira em função dos cuidados com a mãe, que era enferma. Aos 28 anos de vida, aos 28 anos, a vida sorriu para a Sônia. Ela se casou e teve 2 filhas. E quando eu a conheci, ela estava com 48 anos. E agora eu vou contar para vocês como foi a história da Sônia. Até os 42 anos, ela teve 2 casamentos, né? No primeiro casamento, ela teve 2 filhas, e logo após a separação do primeiro marido, ele morreu de acidente de automóvel. E ele tinha um seguro de vida. E ela recebeu o seguro pela morte do falecido. E ficou muito bem de vida. E aí veio o segundo casamento. E ela não teve filhos nesse segundo casamento. Esse segundo casamento durou 3 anos. A Sônia, tinha uma vida sossegada, tinha casa própria, 2 casas de aluguel, tinha carro novo, um bom saldo bancário,
e estava muito empolgada para mudar de país. Estavam organizando para irem morar em Portugal. Iam visitar, não sei se com a Alda ou com o Leonardo, aí em Portugal. E o segundo marido, inclusive, já tinha morado em Portugal, brasileiro, mas morou um período em Portugal. O segundo marido era um bom vivan, preguiçoso, não trabalhava, e ele era o articulador dos negócios da venda do carro da Sônia e dos 2 carros, né? Perdão, das 2 casas que ela tinha para vender aqui no Brasil, para comprar em Portugal. Mas o grande martírio da Sônia começou no mês de janeiro de 2012. Preste atenção. Em janeiro de 2012, a vida dela começou a dar uma volta. 30 dias antes de embarcar para Portugal, o passaporte dela e das meninas estavam prontas. Era só esperar o marido ir em Portugal, comprar os 2 imóveis, ele ia comprar lá, e posteriormente elas iriam. Então, um mês antes, o marido embarcou no aeroporto de Londrina com destino a São Paulo, onde pegaria o avião para Lisboa. Com o dinheiro dos imóveis que ele vendeu, o carro e o saldo da conta da Sônia, daria para comprar 2 propriedades lá em Portugal. Uma eles alugariam e viveriam tranquilos, trabalhando, fazendo alguma coisa. Só que a história começou a dar errado porque esse homem sumiu. Ele embarcou de Londrina para São Paulo e nunca mais mandou notícias. Simplesmente desapareceu. Meu Deus. O dinheiro foi sacado e a conta foi encerrada. A investigação da polícia nada descobriu, a não ser que ele não havia embarcado para Portugal. Isso ficou claro. Ele não embarcou em São Paulo conforme o prometido e lá tomou um rumo diverso, né? A Sônia ficou na miséria, com 2 filhas, inclusive sem casa própria. A Sônia passou fome, ficou doente e foi acolhida por um familiar, onde morou por algum tempo. E durante o tratamento aqui no IPTH, na análise da vida que a Sônia fez comigo, ela percebeu que ela tinha algo em comum com as mulheres da família. A mãe foi abandonada pelo marido com 3 crianças, entre elas a Sônia. A avó viveu 52 anos casada com um homem alcoólatra que nunca trabalhou e consumiu as 2 heranças que ela recebeu. Ela fez essa análise. E a Sônia, preste atenção que eu vou dizer para vocês, mesmo no sufoco, passando por sérias dificuldades, ela veio para o tratamento e ela fez a primeira edição da Carta aos Ancestrais e fez o tratamento completo do IPTH pelo método ASMI. E a grande descoberta que Sônia teve, depois de uns 6 meses do tratamento, foi no ano de 2015. Preste atenção agora. A Sônia era doméstica, de dona de casas de aluguéis, ela virou doméstica. E ela viajou com a patroa para a Bahia, onde ficariam 30 dias. Ela era empregada doméstica dessa família. Ao chegarem na pousada, na praia, onde ficariam, quem veio receber a família foi o marido que sumiu. Meu Deus. O que ele estava fazendo lá? Ele sumiu sem deixar pistas. E também sumiu com o dinheiro. Ele negou a todo instante que era o marido dela. Ele jurava de pé junto que nunca esteve no Paraná. Meu Deus. Não sabia nem para que lado que era o Paraná. E ela falou, não, mas eu não estou louco. E aí, ela vai, procura a polícia, e durante o processo lá na Bahia ainda, a família veio embora, ela ficou lá, na luta. Ela lembrou de uma SMI que nós fizemos, que nós acessamos a frequência dela, e através da frequência dela acessamos o marido, e eu lembro que, depois eu ouvi a sessão, né, que ele estava com um nome que não era dele. Essa era a única informação, a única, talvez, prova que a Sônia teria para dizer que aquele homem foi o marido que ela viveu 3 anos. Vendo se ele havia mesmo trocado o nome. Ele tinha que provar, porque o nome não era aquele. Ele apresentou um nome para ela e tinha um outro nome lá, com identidade, habilitação e tudo. E na SMI ficou claro que
ele estava com um nome que não era dele. Antes dela até ter encontrado ele, Antes de ter pensado. encontrado. Talvez uns 4 meses antes dela encontrar ele. E ela passou essa informação para a polícia. E deu bingo, sabe? Era isso mesmo. Resumindo, ela casou com um homem estelionatário que usava o nome de um morto. Nossa, então ela conheceu ele já com o nome trocado. Não, ele conheceu com o nome original. Só que, de tanto estelionato, ele trocou de nome. Nossa. E o irmão dele tinha falecido de um acidente de moto. E ele pega os documentos do irmão e faz um novo documento, como se ele fosse o irmão. Meu Deus. E aí, demorou um tempo, demorou mais ou menos até ela recuperar o dinheiro, uns 3 anos mais ou menos, mas ela recuperou dobrado, ela recebeu o dobro do que ele desviou dela. E é tão interessante, né, essa história que hoje a Sônia vive no litoral catarinense, desfrutando das grandes bênçãos alcançadas pelas terapias. E o que deu grande start na Sônia foi a carta aos ancestrais. Porque ela pôde entender que o peso que ela carregava não era dela. Através da escrita, das cartas. Ela pôde entender que a avó tinha um destino trágico. A avó casou com um homem alcoólatra, ficou 52 anos casado, sustentou esse homem que nunca trabalhou. E esse homem consumiu a herança da avó. Como que ela percebe, assim, ela deu um start nela depois que viu o marido, estava lá na Bahia, que trocou o nome, e ela não tinha feito análise da vida com o doutor, quer dizer, quando ela fez análise da vida com o doutor, aí ela não conseguiu perceber que a avó também tinha esse mesmo problema? Não, ela já tinha percebido durante o tratamento. Na verdade, ela descobriu isso aí na carta aos ancestrais. Olha que interessante. Ela conheceu a avó era viva na época. Conviveu com a avó, sabia a história da avó e do avô. E da mãe, claro, filha, né? Mas ela nunca parou para pensar, não é possível. 3 gerações com tantos problemas assim? Com o homem. Com um homem... Atraindo o homem, por exemplo, a avó atraiu um homem alcoólatra que não trabalhava. Ela atraiu esse homem malandro que trocou de nome. E a mãe atraiu um homem que é o pai dela, né? Que abandonou e nunca mais deu notícia. Meu Deus. Ela nunca mais teve notícia do pai. Então, ela só pôde entender esse processo durante o tratamento pelo método ASMI e também durante a carta aos ancestrais. Aquilo que foi a verdadeira descoberta dela, né? Foi que ela estava identificada com a mãe, com a avó, e que, com certeza, né, essa avó já trazia esse peso antes de ter a mãe dela. E qual que é a razão, assim, doutor, delas atrair esse tipo de homem? Veja, nós falamos no início da live que existe 2 matrizes. Uma matriz original e uma matriz ilusória. Quando quando alguém da família perde a bênção e faz uma opção pela maldição, eles desconectam a família da matriz original, que é a matriz divina, e se conecta na matriz ilusória. E as formas são variáveis, né? Mas quando a pessoa está identificada com a matriz ilusória, é como se ela ficasse cega. Ela não enxerga. E ainda se a gente fala para a pessoa que ela está numa matriz ilusória, que aquilo não é real, a pessoa chora. Não, é isso que eu ia falar, porque eu já fiz análise da minha vida com o doutor, faço várias hoje, fiz uma, inclusive, e cada vez que eu faço análise, é como se abrisse um códigozinho. E é a mesma história. É como quando a gente assiste um filme 2 vezes. Na segunda vez que você assiste o filme, você percebe uma coisa a mais, né? E aí, na vida, é assim. Essa Sônia fez várias sessões com o doutor, fez várias análises, e conforme ela ia fazendo as sessões e as análises, ela entendia um pouquinho mais sobre a mãe, um pouquinho mais sobre a avó, e foi vendo que tanto ela quanto as ancestrais estavam conectadas nessa matriz ilusória. É isso? E, principalmente, na verdade, ela despertou para sair da matriz ilusória durante o tratamento e a carta aos ancestrais. Ela não tinha ainda completamente ficado liberta da matriz ilusória. Eu sempre digo assim, quando a pessoa vem para a terapia... Hoje tá com um chill estranho aqui, não tá? Esse é o ar-condicionado? Eu tenho ar-condicionado. Desliga isso ali. Esse barulho aqui não é muito legal. Tá. Então, preste atenção aqui no que eu vou dizer. Eu perdi o raciocínio aqui, Gi. Me lembro o que eu estava falando. Ah, tá. Da matriz ilusória, né?
a matriz ilusória e a matriz real. Quando a pessoa está conectada na matriz ilusória, ela tem aquilo como verdade absoluta. Até nas constelações, quando a pessoa está identificada com alguém que morreu de forma precoce, a gente deita ele lá para ele desvincular-se daquele que já foi, e a gente pergunta, está bem aí ou está ruim? Está bom ou está ruim? A pessoa suspira profundamente e fala, está muito bem. Quer dizer, o processo ilusório, ele dá-se a impressão que ele é mais real que a matriz verdadeira. Por exemplo, você vê um jovem que está bebendo muito, fumando muito, aí você diz para ele, nossa, você está igualzinho seu pai, ou então, você está igualzinho seu avô. Ele fica bravo e diz assim, não, capaz, eu não. E, na verdade, sim, ele está identificado com o ancestral, está conectado na matriz ilusória e continua fazendo aquele comportamento, ficando cego, sem ver que ele está repetindo o comportamento? Cego para a realidade, sim. Veja bem, existe dentro do nosso complexo de alma 2 sentimentos nobres. Os mais nobres sentimentos do ser humano estão conectados na nossa alma, que é o amor e a lealdade. Só que nunca nos ensinaram que o amor tem 2 faces, cara e coroa. Tem o amor que cura e tem o amor que adoece. Vou dar um exemplo aqui do amor que adoece. São aqueles pais que passam a mão na cabeça dos filhos, mimam os filhos, não exigem dos filhos compromissos, não exigem responsabilidade, não dão limites para os filhos e não cobram que façam aquilo que tem que ser feito. E aí, esse trato dos pais é em nome de um amor, mas é um amor ilusório, é um amor que adoece, um amor que fracassa. O amor verdadeiro, o amor que cura, é aquela mãe, aqueles pais que exigem dos filhos que cumpram as suas responsabilidades, que pratiquem o trabalho que tem que ser feito em casa, independente se o filho quer ou não. Hoje nós vemos absurdo que os pais perguntam para os filhos, filho, você quer lavar a louça para o papai ou para a mamãe? Não tem que querer. Esses dias eu estava no restaurante, raramente eu vou, mas eu fiquei indignado com o que eu vi. Um molequinho uns 5, 6 anos, trepava em cima das mesas e todo mundo quase derrubava as cadeiras. E aí, a hora que vieram servir, o garçom veio servir, a mãe dizia, filhinho, ou você quer isso aqui? Você quer aquilo ali? Onde você quer sentar? Quase que eu levantei de lá. Eu falei, manda esse moleque sentar e ficar aí. E comer o que tem que comer. Comer o que tem que comer. Quem determina que a criança vai comer não é ele, são os pais. Senão só come pizza. Não, porque a vida nem sempre sorri para todo mundo. Então, quando a criança é pequena, e tem uns pais que têm amor em ordem, eles instruem o filho a comer o que tem na mesa. Porque se no futuro eles vierem passar dificuldades, eles não vão roubar para comer. Eles vão comer o que tem na mesa. Mas, infelizmente, não é assim. Instalou-se uma matriz ilusória. Porque nós, da minha geração, e na geração de tantos outros, nós fomos ensinados a ter responsabilidade, ensinados a comer o que estava na mesa. E aí, as gerações que vieram depois de nós, vieram com outro pensamento. Não, eu quero dar tudo que eu não tive para os meus filhos. É uma ilusão. Uma ilusão. É a mente ilusória. Então, nesse quesito, Dani, só para você ficar conectado aqui na nossa fala, uma das formas, são muitas, depois, se você quiser, eu falo outras, mas uma das formas principais dos pais se conectarem na mente ilusória é na criação dos filhos. Quando eles deixam de exigir dos filhos que se comportem correspondente à idade. A criança tem que brincar, sim, mas tem que ensinar a criança a lavar a louça, limpar o chão, arrumar a cama, são responsabilidades do dia. Uhum. E, infelizmente, a matriz ilusória é bem mais confortável para algumas pessoas. Eles dizem, eu faço isso porque eu amo o meu filho. Que amor é esse? Isso não é amor. O amor, o que precede o amor, quer dizer, o que vem antes do amor é a ordem. Se não tiver ordem, não é amor. E adoecem os filhos e arrumam problema para os pais a vida inteira. E bagunça toda a vida, né? Bagunça o destino inteiro. Inclusive, bagunçam o destino dos pais.
Que quando os pais eram para estar numa boa, descansando, tem que estar carregando filho que nunca trabalhou, que não quer trabalhar, que fuma droga dentro de casa, que fuma maconha, e em nome da liberdade, faltou cacete quando era criança, se for o caso. Né? E aí os pais sofrem, pagam o preço. Tudo na vida, Dani, tem um preço para ser pago. É isso que eu ia fazer. Eu anotei aqui uma pergunta sobre o que a pessoa ganha ou perde estando na matriz ilusória, né? Mas antes eu vou pedir para o pessoal dar um like aqui. Nós temos mais de 35 pessoas assistindo. 43. Tá faltando like aqui, gente, antes do doutor responder essa pergunta que eu vou fazer aqui agora. E também comentar aqui, ó, a Maria Regina Prisma, ela diz que está conectada na 1, que é a matriz ilusória. A Érica Regina, ela mandou um boa noite. A Teca diz que está conectada na matriz 1 também. A gente vai ajudar vocês a identificar isso. E também, claro, quando vocês vierem aqui iniciar ou continuar, né, como a Maria e a Teca, o tratamento vai saindo dessa matriz ilusória, tá, gente? A pergunta, doutora, é o seguinte, deixa eu ver se o pessoal deu like aqui. Isso aí, galera. É sobre a Sônia ainda, né? Apesar da morte do marido, ela herdou, né, um valor, uma quantia, um dinheiro. E depois ela acabou atraindo para ela um cara estelionatário, que levou tudo dela e tal. E se a pessoa estiver conectada na matriz ilusória, ela pode perder tudo mesmo. Por exemplo, eu ou outra pessoa, ou essa Sônia, como ela perdeu tudo. O que acontece quando a pessoa está conectada nessa matriz ilusória? Ela pode perder tudo mesmo? Ou tem solução? Como que... Tudo que estiver conectado na matriz ilusória não é sólido. Absolutamente tudo o que estiver conectado na matriz ilusória não é sólido. Pode desaparecer. Vamos exemplificar aqui no caso da Sônia. Ela vem de uma história de mulheres fracassadas no amor e nas finanças. E aí ela atrai... Preste atenção, Dani, como é forte, vocês também. Ela atrai um homem que iria morrer precocemente. Ela já estava na matriz Ela ilusória. já estava na matriz ilusória. Faz sentido. Ela atrai um homem que tem 2 filhas com ela e morre. A filha mais velha tinha 9 anos quando ele morreu. E aí, num golpe de sorte, esse cara tinha feito um seguro. E ele tinha morrido. A vida deu uma outra chance para ela. E eles estavam para se divorciar. Quer dizer, se ela tivesse divorciado, ela não tinha direito ao seguro. Foi por uma semana. Antes de assinar o divórcio, ele faleceu e aí ela ficou como legítima proprietária do seguro. Ela e as crianças. Então, analise. Até mesmo ali, ela estava prestes a perder a oportunidade de receber o seguro por conta da força da matriz ilusória. E aí, ela, num golpe de sorte, né, ela fica, né, com o dinheiro e se posiciona bem na vida, uma casa própria, mais 2 casas de aluguéis, carro novo e um bom saldo no banco. E aí, pare e analise. Tinha solidez esse dinheiro? Não. Não tinha. Porque ela estava na matriz ilusória. Mas, por aí, aqui surge uma pergunta extraordinária, Dani. Se a pessoa hoje está muito bem financeiramente, né? E ele pode perder o que tem se estiver na mente ilusória? Faça essa pergunta, Dani. Ele pode perder tudo que tem se estiver na matriz ilusória? Sim. Ele pode colocar esses bens na frequência da matriz original. E como que faz isso? Faz essa outra pergunta, Dani. Como que faz, doutor, para se manter na matriz ilusória e não perder tudo? Né? Para sair da matriz ilusória, né? Se conectar na matriz original. A gente tá trocando essas informações aqui para gravar bem na mente de vocês. Talvez você parou e pensou, olha, eu tenho sucesso na minha vida, minhas finanças estão equilibradas, mas eu sempre estive na matriz ilusória. E agora? O primeiro passo é você tomar consciência que as bases, ou seja, base é onde a gente constrói em cima, né? Se as bases do seu sucesso estão na matriz ilusória, você tem que encontrar quem é dos seus ancestrais que colocou, que profanou a matriz original e se conectou na matriz ilusória. Eu já vou falar do caso da Sônia aqui. No tratamento da Sônia, nós descobrimos que a 8ª avó, na sessão dela, isso ela descobriu também na carta aos ancestrais, na SMI só foi comprovada, a 8ª avó, uma mulher, né, uma história, né?
a oitava geração, eles eram extremamente felizes, a família honesta, trabalhadora. Aí ela ficou viúva, essa mulher. E ela ficou com, parece que 12 ou 13 filhos. Nossa. E ela não soube administrar os bens. E aí os filhos se apossaram dos bens e despejaram ela da própria fazenda que ela morava. Deixaram ela sem nada. E aí os filhos gastaram tudo que ela tinha, que era a herança, né, da família, perderam em jogos de corrida de cavalo e prostíbulo. Nossa. Então, a oitava geração tinha a matriz original, tinha o merecimento. E aí, quando essa sétima geração vem, que é os filhos dessa ancestral, e profanam o sagrado, o trabalho dos pais, e ainda o que é mais incrível, jogam a mãe na rua. Meu Deus. E aí, isso veio repetindo, inclusive, a avó dela ficou sem ter onde morar, a mãe dela ficou sem ter onde morar, e ela ficou sem ter onde morar. Então, nós descobrimos ali onde foi que as gerações passadas profanaram o sagrado da matriz original e fizeram uma opção pela matriz ilusória. E aí isso acarretou problemas para os descendentes. Para os descendentes. Foram 7 gerações, no caso seria 8, né? Com as filhas. Com as filhas. 8 gerações de sofrimento. Então, quando nós trazemos isso para a luz, vejam bem, o DNA, 90% do código de linguagem do DNA não é verbal. Então, quando nós narramos a história, essas informações que obrigam os descendentes a continuarem se conectando na mente ilusória é desfeita. É como se apagasse do DNA. E aí nós abrimos aquela comporta do merecimento e vem sobre as gerações aquela bênção que ficou bloqueada lá. Então foi o que aconteceu com a Sônia, porque hoje ela vive no litoral catarinense, ela está bem, as filhas estão bem. O doutor no método SMI e na carta dos ancestrais ajudou que ela retirasse essa camada, esses problemas que os ancestrais fizeram para chegar nela a bênção da matriz divina? Sim, assim, foi antes, né, dela recuperar o dinheiro. Talvez uns 6 ou 7 meses antes dela encontrar o falecido marido, que estava lá no nome de um falecido. Do irmão. Ela conectou, através da carta aos ancestrais, através da SMI, na matriz original. Agora aqui o que eu perdi o raciocínio antes, agora eu encontrei o que eu queria falar. Imagine assim, eu quero fazer uma comparação para você entender. Talvez você tenha um problema que você fala assim, eu vou fazer a carta aos ancestrais, eu vou fazer uma ASMI, vou fazer um tratamento e a minha vida vai mudar no pulsar de dedo. Não, não é assim. Por quê? Porque causa sequela. Imagine um caminhão atolado na areia. Então, a terapia vai lá no caminhão, macaqueia o caminhão e coloca tábua embaixo dos pneus. Então, o motorista tem que tirar o caminhão da areia, acertar o caminhão na pista e, depois de um tempo, esse caminhão pega velocidade. A terapia é igual. No caso da Sônia, ela tratou durante uns 3 anos, ela ficou tratando, ela foi a cada dia melhorando mais de vida, mas ainda era doméstica, mas ela estava já conectada, Dani, no merecimento. Preste atenção, é muito real o que eu digo, que não existe sorte nem azar. É merecimento, que chamam de sorte, e não merecimento, o que chama de azar. E a Sônia já estava conectada no merecimento. Tanto veja que incrível, ela era doméstica de uma família, e a família compra um pacote de viagens para a Bahia e reserva uma pousada que não foi nem eles, foi o pessoal do pacote. Como que pode, né? Merecimento. É merecimento dela, que reservou a pousada aonde está, que era do homem lá que ela foi casada. Que deu golpe nela. Que deu golpe nela. Aquela pousada era dela, com o dinheiro dela. Então, você veja, ela entrou no merecimento, demorou um pouco, depois que conseguiu provar que o homem estava com um documento falso, que era do irmão o documento, mesmo assim, judicialmente, ela demorou para receber. Então, é assim, quando você sai da matriz ilusória, não quer dizer que você vai acordar rica, curada, enfim, vai mudar. Tudo resolvido. Vai mudar gradativamente. E aí depende do quê? Do esforço, da dedicação da pessoa.
E o que não pode é se entregar e achar que tudo está perdido. Jamais, né, doutor? Uhum. Eu tenho aqui no IPTH um exemplo empírico. Eu mesma vim para o IPTH como estudante de terapia, para ajudar, para ser terapeuta. Depois de uns anos aqui que eu consegui, hoje eu sou terapeuta. E antes disso, também vim tratar uma outra questão com o doutor. Eu lembro que na minha primeira ASMI o doutor perguntou o que eu quero. Aí eu falei, um marido. Aí ele, por quê? Você é divorciada? Como que é? Eu falei, me divorciei, já fazia 2 anos, hoje já faz 5 anos que eu me divorciei. E nesses 5 anos, doutor, eu com certeza estava conectada na matriz ilusória. Por quê? Eu achava que por ser mãe solteira, eu tinha que ser mãe e pai. E olha só a ilusão minha. Eu achava bonito quando as pessoas falavam pra mim, ai, parabéns, feliz dia dos pais, você é mãe e pai. Nossa. Você achava bonito. Achava bonito, né? Me achava orgulhosa por ser mãe e pai. E isso, o que aconteceu na minha vida por muito tempo? Desequilibrou a questão da energia feminina e masculina. Eu tinha mais a energia masculina do que a feminina. E isso atrapalhava nos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. Apesar de eu parecer uma menininha, delicadinha e tal, tinha ali uma energia masculina forte, no sentido de quando eu tinha que fazer algo com meu filho, eu ia lá, fazia. Trocar uma lâmpada, eu queria fazer. Um chuveiro queimava, eu ia lá e resolvia. Ao invés de usar a energia feminina e pedir ajuda e me colocar em ordem como mulher. E aí eu pergunto para quem está aqui. No meu caso, é que eu vivi muito tempo nessa ilusão de achar que eu tinha que ser o homem da família, não tendo homem na casa. Você tinha uma visão feminista? Não, doutor, isso não. Não. Não, Tá. mas eu tinha a visão de, não, eu não preciso de Eu dou ajuda, deixa jeito. que eu faço, deixa que Entendi. eu seja o pai do meu filho e mãe. Eu achava até bonito isso. Olha só a ilusão. Depois eu fui entendendo que eu preciso me conectar e me colocar em ordem como mulher, como feminina. E quem está aqui assistindo, eu pergunto, o que você tem feito na sua família que você não está se colocando no papel? Por exemplo, a Josiane Gramin falou aqui, a criança quando não quer aceitar os limites, mas na verdade é que elas perdem o tempo inteiro. Pedem o tempo inteiro. Deixa eu ler de novo. A criança não quer aceitar os limites, mas na verdade é o que elas pedem o tempo inteiro. Muito bonito que a Josi escreveu. Ela pede limite, né? A criança pede o limite e quem deixa a criança fora de ordem é os pais. Então eu pergunto para quem está assistindo aqui, os pais, você está sendo pai ou você está sendo filho dos seus filhos? Quem tem relacionamento é mulher, está sendo a esposa ou está querendo mandar no relacionamento e ser o marido, o homem? Se você é mãe solteira, você está querendo ser mãe e pai? Não tente fazer isso, leve o seu filho para um homem da família para que possa te ajudar com essa função. Se você está na empresa também, né, doutor? Você é funcionário ou é um chefe, você está se colocando no seu lugar? Quando a pessoa sai dessa ordem no sistema familiar, ou da vida dela pessoal ou profissional, ela também está conectada na matriz ilusória ou é só um comportamento? Não, absolutamente toda desordem é porque a pessoa está conectada na matriz ilusória. Pode ter certeza, porque o amor tem uma base. O que precede o amor é a ordem. Por que a pessoa sai da ordem? Porque ele está conectado na desordem da matriz ilusória. Aí, por exemplo, no meu caso, eu estava fora de ordem por amor ao meu filho, achando bonito ser pai. Um amor fora de ordem. Um amor fora de ordem, achando bonito Dani, ser pai. Tá. Mas aí, quando eu fiz as sessões, a gente pôde identificar as questões ancestrais e pessoais. Sim. Em relação ao amor, é interessante a gente falar bastante, né? Porque o amor é a chave, né? Quando Jesus fala assim que nós devemos amar o nosso semelhante como amamos a nós mesmos. Uhum. Quer dizer que se você olha só para o seu filho e não ama a você, você não tem amor pelo seu filho. Você entendeu isso? Não estou cuidando dele bem, né? Exatamente. Por isso tem que colocar em ordem, sair Tem da que matriz colocar ilusória. em ordem. Porque o amor primeiro tem que ser olhado para nós, o amor nosso, o auto-amor. E esse auto-amor, ele exige também responsabilidade nossa para conosco, exige renúncia. Porque muitas vezes o auto-amor exige renúncia. Como que eu posso, por exemplo, fazer a mesma coisa que as pessoas que vivem no mundo dos ébrios, por exemplo? Eu não posso fazer a mesma coisa que eles. Eu respeito, fazem o que querem, mas eu preciso me amar. E se eu não me amo, eu não posso amar meu semelhante. Porque a Bíblia é clara, amar o semelhante como nós amamos a nós mesmos.
E isso os pais erram às vezes, porque desequilibram no ato do amor e acha que fazendo tudo que o filho quer e às vezes não precisa, acho que isso é amor. Olha só, a Márcia Perinotti diz aqui, Dani, exatamente assim, isso ocorreu na vida toda comigo. Sendo mãe e pai, sendo mãe e pai, e por isso os relacionamentos não deram certo. Ela não estava olhando para ela como mulher, né? Provavelmente Sim. aqui. Estava na matriz ilusória de que devia ser mãe e pai. Dando conta de tudo. Eu trabalho, eu faço, eu dou conta, não preciso de homem. Essa conversa Essa é bem, dinâmica bem da ilusória. bem ilusória. Mas, Dani, eu quero voltar aqui para uma questão importante. Como que uma mulher, você mulher que está conosco aqui na live, como que você é homem também, né? Como que você poderá identificar se você está na matriz ilusória ou não? Dani, essa é uma pergunta boa, né? É boa, eu quero que o senhor responda para todas nós. Então, veja, vamos falar primeiramente aqui das mulheres. Você que tem lá seus 25 anos para frente e ainda não se encontrou amorosamente e tem lutado de unhas e dentes para ter alguém do seu lado, pode ter certeza, está conectado à matriz ilusória. Para não ser como a Sônia, né? Atrair esses... Sim, e às vezes arruma alguém, não arruma alguém, arruma um problema, um encosto, né? E quando a pessoa, a mulher ou o homem, né, também pode acontecer, de arrumar um encosto, na verdade, ele está tão conectado na matriz ilusória que ele está sofrendo pouco. Ele tem que sofrer bastante. Daí ela arruma um homem que não trabalha, um homem que tem um comportamento agressivo, e ele arruma uma mulher que só quer explorar ele e que não tem demonstração de amor e nem de carinho. Eu lembrei de uma sessão que a gente fez, posso comentar? Pode. Sem o nome da paciente, claro. Ela descreveu pra gente o que ela estava vivendo com um homem, né? Ele estava sendo realmente agressivo com ela, com o filho dela, sendo o padrasto do menino. E ela escreveu na sessão pra gente, eu até me emocionei quando eu li. Ela escreveu no relato, a sessão foi à distância, não lembro qual a cidade dela. Ela escreveu assim, Doutor Celso, me ajude a me desconectar desse homem, porque eu sei que ele não é bom pro meu filho, mas eu não consigo me desligar dele. Então, ali nas sessões foi identificado que ela estava nessa matriz ilusória por várias questões, né? Ela tinha sido magiada. E uma delas foi a magia. Né? Uma das razões, né, é a magia que leva a pessoa a ficar enfeitiçado por outro que não lhe devota nem respeito, que dirá amor, né? Então, é aquilo que o doutor falou. Muitas vezes a pessoa nem sabe que está vivendo na matriz ilusória, nem sabe que está conectada, igual eu. Achava que eu estava tudo bem, mas não estava conectada à matriz ilusória. Mas depois que você sabe, descobre que você está conectado, você precisa fazer algo para se desconectar disso. E já essa paciente que eu comentei, o legal é que ela identificou, né? Que ela estava conectada na matriz ilusória, conectada com esse homem, por isso ela solicitou a SMI, e na SMI a gente pôde ajudar ela desfazendo, né, essa magia. Sim. Ô Dani, também em relação à matriz ilusória, a gente vê cada absurdo, né? Um tempo atrás, nós tínhamos um funcionário aqui, e esse funcionário, ele era uma pessoa bem assim, dinâmica e trabalhadora no início. Depois, ele só matava tempo e fez de tudo para mandar ele embora. Nossa. E aí, tudo bem, não perdemos a amizade, ele foi demitido, recebeu lá o que ele tinha para receber. E depois de um ano, mais ou menos, ele apareceu aqui no IPTH e queria falar comigo. Falei, daí fui atender ele e falou, doutor, eu só vim mostrar meu carro 0 km aqui. Ai, meu Deus. Mas e aquele outro carro que você tinha? Ele tinha eu não lembro agora o carro, mas era um carro bom, era um Gol. Ah, não, carro velho para pobre. Aí ele pegou e foi me mostrar o carro, mas ele esqueceu que o carnê estava em cima do banco. Da grossura de uma Bíblia. 60 pagamentos. E o carro estava no nome de quem? No nome da sogra. Então, o carro não Então, era dele. essa é a matriz ilusória. O carro não era dele. Não, ele comprou, né? Não sei se pagou. Provavelmente não vai pagar. Mas assim, a matriz ilusória faz com que a pessoa ache que o que parece ser é. Aquilo que parece ser é. E não é. Tem que acordar pra vida, né? Tem que acordar para a vida. Eu lembro que eu sentei uma vez na mesa do doutor e falei, doutor, me ajuda a acordar pra vida, porque eu sei que eu tô na ilusão. Mas vamos lá. Ó, a Márcia aqui, ela diz, doutor, mas se não tem quem faz os serviços do homem, é errado a mulher fazer? Meu pai me ensinou quase todos os serviços masculino, foi errado? Então, nossa, a Márcia e eu vivemos uma história bem parecida. Na verdade é o seguinte, Márcia,
A visão sistêmica, ela é muito clara e real. Aos 12 anos, a filha menina segue a mãe. Em tudo. E o filho menino, aos 12 anos, segue o pai. Então, veja, se a Márcia foi ensinada pelo pai a fazer todo o serviço do masculino, ela seguiu o pai. Ela devia ter seguido a mãe. Ela devia ter seguido a mãe. Esse seguir a mãe é ir aprender a fazer crochê. Aprender a limpar a casa. Aprender a passar roupa. Aprender a cozinhar. E se não tem quem faz, pede ajuda, né? Pede ajuda. Eu, quando não morava aqui no IPTH, que agora eu moro aqui, eu tinha que fazer e fazia, mas fiz errado porque eu devia pedir ajuda ou contratar alguém. Agora que eu tô aqui no IPTH, eu preciso pedir ajuda, mas até hoje eu tenho um pouquinho, né, dificuldade de pedir ajuda, mas estou aprendendo, né, doutor? E o grande problema, a Márcia falou, né, que hoje ela faz tudo. É errado ela fazer? Claro que não. Não é errado ela fazer. Só que se a Márcia não der um basta no masculino, o ânimo se eleva. E daí o que acontece? Os homens que se aproximam dela se aproximam até um certo momento e depois fogem. Porque eles sentem que tem uma energia repelente. E assim com todas as mulheres que têm o ânimo elevado, que é o masculino, né? Não, aqui nós estamos falando de energia sexual, nada disso. Estamos falando do ânimos e ânima, que é relacionado tanto ao homem quanto à mulher. Possuímos essa energia. A Lívia Turek Santos pergunta, e no financeiro, como identificar? Provavelmente como identificar se está na matriz ilusória, né? A matriz ilusória, a pessoa trabalha, faz de tudo, economiza e não tem nada. Não tem poder de compra. O dinheiro não tem poder de compra. Essa é a matriz ilusória. E a matriz ilusória, ela, na verdade, é assim, tem 3 áreas da vida que são determinantes, né? Que é a saúde, as finanças e a área amorosa. Tanto uma quanto a outra, se uma delas estiver na matriz ilusória, as 3 estão. Pode ter certeza. Nossa. Não existe um casal que é totalmente feliz e próspero ao mesmo tempo. E saudável. Se ele estiver na matriz ilusória. Se tem uma coisa, não tem as outras. E daí, se está na matriz divina, eles provavelmente estão saudáveis, têm a financeira em equilíbrio. A matriz real, que é a matriz divina, ela é suave. Ela não é pesada, ela é leve. A pessoa pode ter um carro, não precisa ser zero, um carro bom, um carro de primeira linha. Esse carro está sempre limpinho, está sempre passado pano. Você olha dentro do carro, parece que ele é novo. Isso é a matriz ilusória, perdão, a matriz divina. A matriz ilusória, olhe dentro do carro da pessoa, é um lixo. Parece um lixão. Tem de tudo dentro do carro. E nunca sequer ela teve, ou a pessoa, o homem ou a mulher, teve ali a disposição para mandar lavar o carro ou para ela mesma lavar. Então, a matriz ilusória, ela é tão ilusória que a pessoa que tem carro e está na matriz ilusória, ele nunca lavou o carro. Ele manda lavar. Ele manda lavar. Porque a matriz divina, se você tem algo que é precioso, você tem que acariciar. Você tem que fazer carinho. Você tem que cuidar, você tem que zelar. O meu tem até nome. Então, quando você vai lavar o carro, é um ato espiritual. Claro que tem gente que mora em apartamento, não tem como, né? Eu entendo isso. Mas, caso contrário, não. Porque quando você está lavando o carro, você está fazendo um ato de gratidão a Deus por ter te dado aquela ferramenta para você poder andar, né? E é assim, Dani, às vezes a pessoa acha que está na matriz divina porque ganhou do pai, porque ganhou da sogra, mas se analisar, se ele nunca conseguiu nada, ele está absolutamente conectada na matriz ilusória. Porque não conquistou por ele mesmo. Não conquistou por ele mesmo. Tem mais os comentários aqui, doutor. Edilson Galvão, ele fala, as mulheres estão confundindo a conquista da independência financeira com a forma de tratar um homem. Não necessariamente tem que tomar as rédeas da situação, cada um tem seu papel. Um grande abraço para o Edilson Galvão. Agora eu sei que o Edilson Galvão não é de Assis, ele é de Presidente Prudente, São Paulo. Grande abraço, Edilson. E o Edilson tem toda a razão. A mulher, ela tem que entender que ela é a deusa do relacionamento. Ela precisa ser carinhosa, ela precisa ser amável, ela tem que ser temperada, ela tem que falar com voz suave, com voz dócil. Isso faz com que ela
fortaleça o masculino do homem. E só para as mulheres que estão aqui assistindo, para fortalecer isso que o doutor está falando, e que o Edilson falou também, essas palavras do doutor são dele e canalizadas. Lembra, doutor, a gente fez uma sessão terapêutica onde veio o anjo. De quem é a sessão? Veio, tá. Pode veio o continuar. anjo e ele deu o nome, o anjo deu o nome, e ele disse que ele é o companheiro dos casais e o auxiliador dos casais. E ele disse que os casais e as mulheres, principalmente elas, têm que ser amáveis, como o doutor falou, temperada. O que mais, doutor? Amável, Longâmina. temperada, longâmina. Tardia na fala, ou seja, ouvir mais do que falar. Isso eu tenho aprendido muito. Então, assim, é algo que o doutor está falando canalizado do mundo espiritual. Então, a força que isso tem para nós, mulheres, ouvirmos e colocar em prática é grandioso. Então, se você, mulher, está assistindo, anota aí. Ser amável, temperada e tardia na fala. Ouvir mais do que falar, né, doutor? Sim, é interessante que o mundo da matéria, ela é uma cópia exata do plano espiritual. E no plano espiritual, absolutamente tudo tem uma ordem. Tem uma ordem. E esta ordem tem que prevalecer aqui no mundo da matéria. Então, a Dani lembrou bem desse anjo, né? O anjo dos casais, né? É o anjo Artênio. Como? Artênio. Artênio. Então, esse arcanjo, na verdade, ele trabalha com uma linhagem, vamos dizer assim, com 5.000 casais, por exemplo. Ai, desculpe interromper, doutor, mas eu lembrei de um fato muito importante que o anjo Artênio revelou pra gente nesses estudos, nas terapias. Sim. O doutor pede orientação na sessão terapêutica e o mundo espiritual traz para ele as orientações para a gente passar para vocês. E esse anjo Artênio falou que só 10% dos casais usam ele. Sim. 10% dos casais estão conectados com o anjo mentor, que regula o relacionamento dos casais. Por quê? E aí eu pergunto, mas por que só 10%? Porque estão com a ordem invertida. Não há na mulher o posicionamento da deusa do lar e não há no homem o posicionamento do sacerdote. Ou seja, 90% das pessoas estão conectadas na matriz ilusória que fica aqui embaixo e não conseguem se conectar com a matriz divina que está aqui em cima, onde está esse anjo Artênio, por exemplo. Sim, e é interessante dizer que não é rezar, que não é fazer novena que vai te conectar ao anjo mentor, é atitude, comportamento. Você tem que ter a mulher tem que ter uma atitude dócil, amável, com temperança, longâmina e, principalmente, o zelo e o cuidado pela casa e pelo marido. E aí vai fazer com que esse marido se posicione como sacerdote, como provedor, como aquele que protege e assim por diante. Dani, vamos voltar aqui na questão da matriz ilusória. Tem a pergunta aí? Sim, tem. A Lívia fala, um comentário, na verdade. Eu e meu marido, desde o ano passado, estamos ganhando mais dinheiro e não fazemos nenhuma conta. Não sobra nada. Todo mês temos que deixar uma conta sem pagar. Então, Lívia, alguém da sua família colocou vocês, a família, vamos dizer assim, na matriz ilusória. E tem uma fala que eu sempre falo e é muito real. Tem dia que eu fico pensando nela, eu precisava falar muito mais dela. Nós, filhos, não temos problema. Os problemas só estão conosco, pertencem aos nossos pais ou aos nossos ancestrais. E é muito real isso, Lívia. É importante que você faça uma terapia ou faça a carta aos ancestrais quando nós vamos fazer essa edição, vai ser no mês de setembro. É importante fazer esses 21 dias de mergulho profundo na história. Porque nós somos frutos de uma história. A nossa área financeira é o fruto de uma história. Se os nossos ancestrais tiveram uma história de paz, de felicidade, de harmonia, com certeza tiveram uma história também de prosperidade. E nós vamos herdar essa história, ou o fruto dessa história, o peso ou a leveza daquilo que nós precisamos para viver aqui. E 3 áreas principais das nossas vidas precisam andar juntas, que é a área financeira, a área amorosa e a saúde. Essas 3 áreas são principais, né, Dani? E a Aparecida Raimunda diz aqui, depois que comecei a fazer terapia, estou cuidando mais de mim mesmo e continuo ajudando as pessoas de forma mais leve, com mais eficiência e alegria. Eu quero fazer um comentário aqui da Aparecida Raimunda, ela é de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? Ela esteve aqui, não teve? Esteve. Ah. Não lembro agora a cidade dela, mas é de perto de Belo Horizonte.
A Maria Raimundo estava falando, fiz uma chamada de vídeo com ela esses dias, numa terapia, que antes ela interferia muito em relação à família, e querendo ajudar, e querendo que um melhorasse, outro melhorasse de vida, etc e tal, e ela acabava arrumando algum conflito. Então ela entendeu, e ela falou isso para mim no vídeo, que cada pessoa tem um nível de frequência. Aquele que está numa frequência lá embaixo, por mais que você puxe ele pelo cabeça, se largar, ele cai de novo. Então é devagar, né? Maria, Tem que ser leve. a Aparecida Raimunda tem toda a razão, tem que ser leve, isso é importante. E a Teca disse aqui, eu vivi só 5 anos de vida com o meu pai, mas sempre fiz tudo na minha vida. Nunca tive nenhuma outra pessoa para fazer as coisas para mim. Teca, e você analisa como que tá a sua energia de ânimos e ânima, se está em equilíbrio ou não. Se caso você sinta que não está em equilíbrio por conta disso que você viveu, eu vou pedir para a Gi colocar para a gente o link, né, Gi? Da Carta aos Ancestrais, onde a gente ajudou várias pessoas com isso e outras questões também. Já o 3º ano, né, doutor, de edição da carta. Sim. E aí você vai poder clicar ali naquele link para você já fazer a sua inscrição. Que quando nós falamos aqui em ânimos e ânima, nós estamos falando daquilo que é sagrado. Daquilo que é sagrado, independente da opção sexual. Aqui nós estamos falando de energia sagrada, né? Que é o ânimos, que tem numa porção maior na mulher e menos ânimos. E no homem, a porção de ânimos é 10% acima do ânima. E pode ocorrer que a gente desequilibre isso. A Teca estava falando aqui que sempre esteve do lado do pai, a Márcia Perinotti também, né? Isso desequilibra. Desequilibra muitas vezes inconscientemente, né? Porque você vai vivendo ali no dia a dia aquela energia junto com o pai, energia masculina, você vai vivendo, e aí você vai se conectando com outras frequências ancestrais que viveram da mesma forma. E voltando a falar do caso da Sônia, além de você mesmo, no comportamento, ficar vivendo na matriz ilusória, tem as questões ancestrais que é bom as pessoas analisar. Por exemplo, ela devia ter analisado antes, né? A questão da mãe, da avó, mas muitas vezes a gente esquece, né, doutor? Na verdade, assim, Dani, não é que a pessoa esquece, ele acha que é normal. Acho que é normal. A vida que a Sônia conhecia das mulheres, ela conhecia fracasso. As tias dela eram igual. Nós falamos aqui de mãe e avó, mas as tias dela também eram igual. E as duas irmãs, elas eram em 3, as duas irmãs fracassadas ao extremo, com relação às finanças e relação de relacionamento também. E o que é mais interessante, Dani, é que as irmãs dela se ajustaram, se arrumaram na vida. Depois que ela fez o movimento da conexão da matriz divina. Porque todos os ancestrais se organizaram e aí organizou os descendentes também, até as irmãs, é isso? Sim, organiza o DNA, né? E a linhagem ancestral que está conectado no DNA também entra na ordem, né? E é interessante que quando a Sônia, um pouquinho antes ali dela ir para a Bahia, uma filha dela estava envolvida com um menino, se relacionando com um menino que usava drogas. Nossa. E aí, quando ela desenrola isso tudo, o menino vem e faz tratamento. E deixou as drogas. E eu tenho em contato com eles, um menino de ouro. Hoje já tem 2 filhos. Então, arruma a família inteira quando você conecta-se na matriz ilusória. Imagine uma rede de energia elétrica sem energia. Só tem os fios. Quando se conecta na corrente certa, né? Aquilo tudo entra em funcionamento pleno e tudo na vida dá certo. E agora aqui, doutor, para finalizar a nossa live, se alguém tiver mais uma pergunta, pode escrever aqui, que dá tempo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Para o senhor passar para quem está assistindo. Por exemplo, qual a pergunta que quem está nos assistindo, eu também, qualquer pessoa, pode se fazer para compreender? Estou na matriz ilusória. Qual pergunta, qual reflexão que a pessoa pode fazer da vida dela? O primeiro passo que a pessoa tem que fazer para fazer essa autoanálise tem que ser realista. Porque quem está na matriz ilusória tem dificuldade para ver a sua realidade. Porque ele usa de comparação. Uma vez eu falei para um familiar meu, um agregado da minha família, ele vivia me incomodando com um carro velho para me socorrer, ele puxar e levar gasolina. Um dia eu fiquei
pé da vida e falei, ô meu, pelo amor de Deus, toda semana eu tenho que socorrer você, se não rebocar seu carro, levar gasolina para você. Por que você não trabalha mais? Aí ele falou para mim, mas foi muito extraordinário aquilo. Era em cima do viaduto do Jardim Leonor, em Londrina. E estava assim uma fumacinha debaixo do viaduto. Aí ele olhou para mim e falou, Sheffer, eu estou muito feliz, porque tem gente pior do que eu. Tá vendo aquela fumacinha lá? São os mendigos que moram embaixo do viaduto. E eu ainda tenho um carro velho para empurrar de vez em quando, para incomodar você para trazer gasolina. Ele estava totalmente na matriz ilusória. Totalmente na matriz ilusória. E aí ele arrumava um argumento para dizer que ele não estava tão ruim. Meu Deus. Tinha gente pior do que ele. Então o problema da matriz ilusória é o convencimento. E aí tem uma questão que eu gostaria muito que vocês analisassem. A pessoa que tem uma justificativa para tudo ele tem uma resposta, para tudo ele tem um argumento, ele se está ferrado. Ele está totalmente inebriado na matriz ilusória. Porque ele não consegue parar e refletir que aquilo que outro está dizendo pode ser a chave da vida dele. Ele não para. O argumento dele não deixa em nenhum momento que ele se sinta fragilizado. Esse é um problema da matriz ilusória. Agora, independente de como você está, eu queria dizer para você, pare de usar seus argumentos. Faça uma análise da sua vida sem a comparação daquele que está embaixo do viaduto. Olhe para frente. Olhe para frente, se inspire em pessoas de sucesso, em pessoas que pagaram o preço para conquistar aquilo que quiseram. Isso não é inveja. Isso é pegar o exemplo da pessoa e dizer assim para si mesmo, olha, se ele conseguiu, eu consigo também. Eu vou em frente, eu vou conseguir. E é assim que nós temos que fazer, um se inspirando no outro, mas sempre naquele que está numa posição interessante. E uma outra questão em relação à matriz ilusória, você deverá fazer uma análise. Eu fiz um comentário essa semana, num áudio que eu mandei para um rapaz, ele está casado há 10 anos. E aí ele falou para mim, doutor, o meu tio fez uma proposta de trabalho para mim, mas eu estou muito bem onde estou. E o que o senhor acha? Será que essa proposta desse tio não é para me tirar do foco? Eu falei, bom, pode ser, né? Então eu gostaria que você fizesse um cálculo matemático para mim. Você está 10 anos casado, está 10 anos aí nesse local, faça um cálculo matemático. Quanto que você adquiriu financeiramente, somando tudo que você tem? Carro, casa. Não, carro não tem. Casa. Também eu pago aluguel. Não, mas você anda com o quê? Ando de moto. Mas essa moto tem um valor. Enfim, Dani, ele fez um cálculo e ele já tinha em 10 anos conseguido, até a roupa do corpo, eu pedi para ele fazer o cálculo, R$ 5.600 em 10 anos. Nossa. Daí eu falei, mas você está bem aonde? Como? Me explica. E aí ficou um silêncio. Melhor aceitar a proposta do tio, talvez. Ficou um silêncio. E ele falou, doutor, o senhor não tem jeito. O senhor acaba com a festa da gente. Eu falei, onde que está a felicidade? Onde que você está tão bem? Meu, agarra de unhas e dentes. A oportunidade nem sempre passa 2 vezes na nossa frente. E aí eu falei para ele, não acredite em mim, acredite na sua potencialidade e que você está ferrado, que você tem que sair daí. Aí ele aceitou a proposta do tio. Que bom, doutor. Vamos para a última pergunta, então. Evaneide de Jesus. Eu estou conectada a algo que me faz sentir-se perdida e muito esquecimento. Isso é muito ruim. Além do mais, um desânimo. Isso tem a ver com meus ancestrais? Como que é o nome dela? Evaneide. Evaneide, provavelmente você está conectada com a ancestralidade e tem algumas energias ancestrais no seu campo. Veja, quando a pessoa começa a ter esquecimento, a conexão ancestral ela já não está somente na frequência. Pode estar já no seu campo perispíritico. A minha dica para você é, ligue no IPTH, entre em contato, faça uma ICMI e vamos ver o que está acontecendo, tá? Pode ser que você esteja aí numa situação precisando de ajuda, tá? Tinha mais assunto, doutor, mas a gente deixa para a próxima live, então. Muito bem. Um grande abraço para vocês todos. Muito obrigado por estar com a gente. E se você gostou dessa live,
compartilhe com seus contatos. Mesmo depois vai ficar gravado aí no YouTube. E se você ainda... se você ainda não tem certeza que está na matriz divina, é hora de você pensar. E está aí no nosso link da Carta aos Ancestrais, que nós vamos começar a falar dela ainda. E é uma oportunidade que você tem. Por quê? Porque como vai ser um trabalho de 21 dias, um trabalho intenso, as vagas são limitadíssimas. Talvez você que está na live hoje é o seu dia. Entra logo aí, faz a inscrição e ande 21 dias conosco, desvendando os mistérios da vida. Ok? Beijo a todos. Grande abraço, pessoal do Instagram. Muito obrigado. Fiquem na paz. Gratidão, pessoal.